Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão do nosso conteúdo. A próxima semana, se assim Deus nos permitir, iremos fazer a nossa oitava avaliação. Então é importante que cada um de vocês possa estar acompanhando esta aula, tá certo, meus amores? E para isso, eu convido você a se colocar no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante, tá certo? Por favor, coloque também a data da nossa aula, tá certo? Para que você possa se organizar. Isso vai te ajudar bastante. Então, vamos lá. Vamos para a nossa revisão de conteúdo, não é? Nós vimos sobre a mineração no Brasil, tá certo? Então, nós vamos estudar esse tema mineração no Brasil faz parte de um tema maior, que é colonização do Brasil. Mineração foi uma atividade econômica de extrema importância. Ainda hoje é uma atividade econômica de muita importância para o Brasil. Mas vamos para o resumo. Mineração no Brasil foi uma das atividades inicialmente da colonização que tomou grandes proporções. E quando a coroa portuguesa percebeu do crescimento e do fato, né, de ter encontrado pedras preciosas no território brasileiro, imediatamente a coroa portuguesa buscou controlar essa mineração. E como ela fez isso? Ela fez isso instituindo taxas e impostos para que as pessoas que fizessem aquele trabalho pudessem pagar impostos à coroa portuguesa. Foi fundada então a Casa de Fundição. Todo o ouro que era extraído nas regiões das minas passava pela casa de fundição. Esse ouro era pesado e para todo ele era retirado uma parte, a quinta parte do que era extraído era dado para os portugueses, era chamado quinto. Depois fundia-se as barras de ouro com o símbolo da coroa e assim eles eram devolvidos aos seus donos. Dessa forma, Portugal ficava com 20% de toda a produção de ouro e de pedras preciosas da colônia. Então, nós vimos aí como a coroa portuguesa exerceu esse controle. O contrabando, por conta do alto número de impostos e de taxas, as pessoas que extraíam, os trabalhadores, eles buscaram uma alternativa para fugir desse tributo, para não pagar os tributos que lhe eram cobrados. Como eles fizeram isso? Através do contrabando. E de que forma eles faziam esse contrabando? Então, eles pegavam imagens de santos feito de madeira e colocavam no fundo dessas imagens, em celas de cavalo, de mulas. Então, esses foram os mecanismos que eles fizeram, que eles se utilizaram para fazer esse contrabando. E por que eles chegaram a fazer esses contrabando? Eita! Por quê? Porque havia sobre eles a cobrança de muitos impostos, tributos, e eles não tinham mais, eles não suportavam mais aquela cobrança exaustiva que lhe era cobrado. Ouro e diamante foram encontrados jazidas na região do atual Mato Grosso em 1725, no atual estado de Goiás. Por volta de 1729, em Serra Fria, capitania de Minas Gerais, descobriram jazidas de diamante, onde surgiu o Arraial do Tijuco, que deu origem à cidade de Diamantina. O aumento do tráfico de escravizado. Então, vamos lá. Com o desenvolvimento da mineração, e estava lá bombando, por assim dizer, então foi necessário aumentar o número de escravizados. Então, naquele momento, houve uma grande remessa, entre aspas, aqui a palavra remessa, de escravizados para o Brasil para serem utilizados dentro das atividades econômicas. E naquele momento, uma das principais era a mineração, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar. Como era realizado o trabalho dos escravizados? Como eles extraíam aquele ouro? Né? Era um trabalho
sem nenhuma condições que pudesse dar àquele escravizado a condição de trabalhar. Eram condições subhumanas, onde a maioria deles estavam submetidos a jornadas de trabalho exaustiva, sem nenhuma proteção, sem nenhum direito trabalhista ali legalizado, até porque o próprio escravo ali também não estava legalizado, não é? Então, houve uma grande remessa de escravizados para realizar o trabalho de mineração, e esse trabalho era feito de maneira subhumana, onde muitos escravos passavam horas com os pés na água para encontrar ouro nas montanhas. Eles precisavam escavar, fazer poços subterrâneos, túneis, e dentro desses túneis, muito mal arejados, úmidos, acabavam contraindo doença e morrendo. Era um trabalho, como diz, exaustivo, onde não havia nenhuma legislação trabalhista que pudesse dar a ele a garantia de qualquer coisa que fosse, tá certo? Resistência à escravidão nas minas. Como os escravizados faziam esse trabalho de resistir? Eles fugiam e passavam a viver nos quilombos. A fuga sempre foi com destino aos quilombos. Por quê? Porque lá era um lugar onde ele podia viver, entre aspas, a liberdade, não é? É bem próximo daqueles valores e cultura que ele tinha lá na África. Vamos avançar. Tropeiros e monçoneiros. Foram esses dois grupos que fizeram o trabalho de transportar mercadoria, sejam as de necessidades básicas, sejam aquelas de ferramentas, sejam aquelas de algo que necessário para o desenvolvimento daquela região. Ao longo do século XVIII, a principal atividade desenvolvida nas regiões de mineração era a extração de minério. Então, havia um desenvolvimento da mineração muito grande, onde a maioria das pessoas estavam em prol dessa atividade, enquanto que outros, como a produção de alimento, por exemplo, a agricultura, ela não era suficiente para alimentar todas aquelas pessoas. Tá certo? Então, a grande maioria das mercadorias eram feito o transporte ou por tropeiros ou por monçoneiros, tá certo? Caravanas de tropeiros. Os tropeiros eram negociantes que conduziam tropas de mula carregadas de mercadoria. As mulas eram compradas dos criadores do Rio Grande do Sul e usadas para transportar para as regiões de mineração os produtos vindos principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos lá. As monções. Monções eram expedições feitas pelos rios. Enquanto os tropeiros fazem o transporte no lombo das mulas, os monçoneiros faziam o seu transporte através de canoas, de utilização de grandes canoas. Nelas eram transportadas mercadoria que abasteciam as regiões de mineração de Cuiabá e de Goiás. Embora as viagens durassem mais de 5 meses, os monçoeiros eram recompensados pelo lucro, pois eram pagos com ouro. Havia toda uma compensação, né? Então vamos lá. Aqui tem uma atividade que já nos foi proposta em nosso roteiro, tá certo? Revolta do século XVIII. Vamos ver. Vamos relembrar quais foram essas revoltas. Revolta dos mascates, revolta dos emboabas. Então nós vimos que naquele momento, na conjuntura do Brasil naquele momento, houve conflito, houve contendas, porque as pessoas estavam insatisfeitas com a forma como aquela atividade econômica estava sendo desenvolvida naquele momento, tá certo? A primeira Guerra dos Emboabas, o conflito conhecido como Guerra dos Emboabas, foi travado na região do atual estado de Minas Gerais, entre 1707 e 1709. Os bandeirantes paulistas, e olha aqui a dica, por favor, vamos ter muita atenção nesses dois parágrafos. Os bandeirantes paulistas haviam descoberto as minas de ouro na região. Considerava-se no direito de explorá-las com exclusividade. No entanto, a coroa portuguesa lhes negou esse direito. Inconformados com a negação da coroa, os paulistas decidiram combater os emboabas, nome dado aos mineradores portugueses e aos nordestinos que migraram para a região, mas acabaram sendo derrotados. Então, nós vimos aí os emboabas, quem eram? Bandeirantes paulistas, que, por terem encontrado aquele local, acreditava que eles tinham direito de exclusividade de explorar aquela região, mas a coroa portuguesa permitiu que outros fossem.
E quem eram esses outros? Os Emboaba era o nome dos portugueses, que faziam também aquele trabalho, e dos nordestinos que estavam indo para aquela região. Então, vamos avançar. Aqui nós temos a Guerra dos Mascates, que eu chamei de Revolução e peço perdão. No começo do século XVIII, os senhores de engenho de Olinda tiveram graves prejuízos decorrentes das guerras contra os holandeses. Naquele período, os comerciantes portugueses chamados mascate estavam enriquecendo, pois, entre as atividades, emprestavam dinheiro a juro. Por sua vez, os senhores de engenho de Olinda se viam obrigados a obter esse empréstimo com os mascates para investir na produção de açúcar. E naquele momento há toda uma conjuntura, né? Há uma guerra que debilita aquelas pessoas, há uma guerra contra a invasão dos holandeses, e naquele momento um grupo, que era os mascates, eles estavam se beneficiando de alguma forma, emprestando dinheiro a juros, enquanto que os senhores de engenho que passavam por dificuldade tinham obrigação, se sentiam obrigados a tomar dinheiro emprestado para poder manter a produção de açúcar. O governo decretou que Recife passaria a ser a vila independente de Olinda. Para os senhores de Olinda, a ação do rei estaria favorecendo os mascates portugueses. Por isso, temiam que Recife se tornasse o centro das decisões políticas e financeiras da capitania, deixando de ser Olinda. Revolta de Filipe dos Santos. Nos anos de 1720, em Vila Rica, atual Ouro Preto, mineradores liderados pelo tropeiro Filipe dos Santos e pelo minerador Pascoal da Silva Guimarães organizaram uma revolta contra o governo português. Os revoltosos, cerca de 2.000 pessoas, dominaram a Vila Rica por alguns dias. Eles exigiam, olha só novamente, a diminuição dos impostos e o fim da casa de fundição e a baixa dos preços dos alimentos. Eles foram reprimidos, os revoltosos foram punidos e, infelizmente, aquela guerra, aquela revolta, não teve nenhum resultado positivo, por assim dizer. A expansão do território brasileiro. A descoberta do ouro e diamante causou profundas mudanças na colônia. Vilas e cidades foram fundadas com o deslocamento de pessoas para as regiões de mineração, que na grande maioria das atividades econômicas estavam sendo exercidas no litoral brasileiro, e a atividade mineradora acabou levando as pessoas para o interior do Brasil. E no decorrer desse percurso foram sendo desenvolvidas cidades, foram nascendo as cidades, os municípios, os arraiais, e isso fez com que mudasse a estrutura naquele momento da história do Brasil, tá certo? Vamos avançar. Tratado de delimitação de fronteira. Então, vamos lá. Nós vimos que houve uma delimitação, Portugal e Espanha delimitaram o território brasileiro. E para fazer essa delimitação, eles se utilizaram de 3 tratados. Primeiramente, entre eles foi o Tratado de Madrid, assinado em 1750. O princípio do ut, ou o princípio da posse, orientou a elaboração desse tratado, definindo que o direito a um território pertence à nação que efetivamente o ocupa. Com esse tratado, a área da colônia portuguesa aumentou bastante em relação à área definida no Tratado de Tordesilhas, porque esse tratado estabelecia que quem estava no momento tratando, cuidando, colonizando explorando aquele território, era efetivamente o dono. Após ser invalidado, olha só, o Tratado de Madrid foi invalidado e aí vai surgir um outro tratado. Após ser invalidado por um curto período, o Tratado de Madrid teve seus princípios retomados em 1777 com o Tratado de Santo Ildefonso. O que é que esse tratado dizia? Com esse último tratado, a Espanha fica com a colônia de Sacramento e as de 7 povos das Missões, localizadas nas regiões do Rio da Prata, ao sul do Brasil. Em 1801, com o Tratado de Badajoz, a região dos 7 povos das Missões foi definitivamente incorporada aos domínios portugueses. Então, nós vimos aí 3 tratados, não é? Madrid e Ildefonso e Tratado de Badajoz. Esses tratados, eles delimitaram o território brasileiro para o uso ou colonização, seja de Portugal ou seja da Espanha.
a mudança da capital da colônia. Então, antes a colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Qual foi o objetivo dessa transição, dessa transferência? O objetivo dos portugueses com a mudança era controlar melhor a produção, o transporte e a cobrança de impostos sobre o ouro brasileiro. Um outro motivo foi estratégico, pois o governo situado no Rio de Janeiro possibilitaria maior acesso ao sul do continente, onde havia disputa de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha. Então vamos avançar. Economia na colônia no século XVIII. Quais eram as atividades econômicas exercidas e desempenhadas naquele momento? E aqui nós vamos ver, nesse mapa bem colorido, quais eram as atividades e onde elas eram desenvolvidas. Área não conhecida pelos colonizadores, essa área em amarelo. Então, extração de pau-brasil era uma das atividades, cana-de-açúcar, mineração e pecuária era também outras atividades econômicas, drogas do sertão e domínio espanhol, certo? Então, foram essas atividades que foram desenvolvidas no século XVIII. Vamos avançar. Nós temos aqui uma atividade que nos foi proposta lá no nosso roteiro, tá certo? E vamos avançar para o próximo tema, que é o capitalismo. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada pelas grandes navegações e pelas transformações políticas, econômicas e sociais do período. Os estados nacionais, empolgados, entre eles Portugal, com as descobertas, incentivaram as rotas comerciais e o domínio de novas áreas para explorá-las economicamente. Assim teve início um novo sistema econômico, capitalismo. Então vamos avançar. E o que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico adotado no Brasil e na maioria dos países atuais. E ele tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada e o acúmulo de capital. Nesse sistema capitalista, as atividades econômicas mais importantes são o comércio e a indústria, certo? Não podemos esquecer. E vamos avançar. As fases do capitalismo foram o capitalismo comercial, do século XVI ao século XVIII, capitalismo industrial, século XVIII ao século XIX, capitalista monopolista, século XIX e século XX, e o capitalismo financeiro do século XX ao século XXI. Cada uma dessas fases eles tiveram as suas características, bem pertinentes a cada um desses momentos, e também eles tiveram as suas semelhanças, por assim dizer. Renascimento comercial. Como surgiu o renascimento cultural? Durante a Idade Média, as relações sociais, culturais e econômicas e políticas tinham como base o sistema feudal. E o sistema feudal, naquele momento, ele não praticava o comércio com intensidade, pois a maioria dos feudos, naqueles momentos, eles tendiam a ser autossuficientes, ou seja, eles produziam tudo do que necessitavam, tá certo? Então, entre os séculos 11 e 14 houve um grande crescimento populacional na Europa. E aí os feudos já não tinham como abarcar a produção para que fosse se tornasse ainda sendo autossuficiente, o que possibilitou o crescimento da população, o aumento de bens de outras maneiras, por assim dizer, o artesanato. Já não mais só a agricultura, mas surge aí o desenvolvimento de outras atividades econômicas, e são graças a essas outras atividades econômicas que se produz um excedente, de maneira que tais mercadorias eram comercializadas mais intensamente entre os feudos. E aí surge a cidade volta de novo a, vamos dizer assim, a crescer, graças ao desenvolvimento e à retomada do comércio. Profissionais como artesãos, ferreiros, tecelões, entre outros, passaram a organizar para estabelecer padrões de qualidade e de preço de seus produtos e a investir nas cidades para atrair mais consumidores, certo? Vamos lá, vamos avançar. E aí surge um novo grupo social, que são os banqueiros, mas antes eles tinham o nome de cambistas. Também os burgueses, que eram os comerciantes daquela época, né? Eles, com o aumento das atividades comerciais, os burgueses se enriqueceram e passaram a ocupar uma
posição importante na sociedade, e dentro desse contexto surge também um outro grupo, como já havia falado, os cambistas, que posteriormente seriam denominados de os banqueiros. E aí nós vamos ver como se desenvolveu o capitalismo comercial, como ele teve uma fase, vamos dizer, uma característica muito pertinente, que foi o mercantilismo. O capitalismo comercial é baseado nas trocas comerciais e foi adotado pelos reinos de Portugal, da Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecer explorando as colônias na América, na Ásia, na África e na Ásia. E aqui estão, por assim dizer, as principais características desse capitalismo: intervenção do Estado na economia, divisão internacional do trabalho, monopólio comercial, pacto colonial, metalismo, balança comercial favorável e protecionismo. E o capitalismo industrial, que foi uma transição, fundamentado no sistema mercantilista, possibilitou que os burgueses alcançassem grande lucro e enriquecessem ainda mais. O modo de produção também mudou, tá certo? O novo modo de produção submetia o proletariado à disciplina da fábrica, impondo-lhe uma rotina monótona e irregular. Assim nascia uma nova divisão de trabalho organizada de acordo com a produção e sem a necessidade de mão de obra especializada, o que ampliou a quantidade de candidatos para executar a mesma função. Com o aumento da oferta de trabalho, os capitalistas puderam diminuir os salários, contribuindo para o seu enriquecimento e empobrecer ainda mais aqueles que não tinham, vamos dizer assim, não tinham os meios de produção. Eles apenas vendiam sua força de trabalho. Capitalista monopolista, ele surge aí na metade do século XIX, com as transformações tecnológicas, já tinham alcançado na Europa e nos Estados Unidos, de modo que grande parte da população trabalhava nas indústrias e a produção estava praticamente toda mecanizada. As estratégias desse capitalismo, e aí nós vamos ver algumas estratégias: cartel, os trusts e os holds. E aqui eu encerro a nossa revisão de história, tá certo? Convido você a voltar a todo o nosso conteúdo, fazer uma leitura com muita atenção, tá certo? Para que você possa fazer o que está sendo proposto lá no nosso roteiro, tá certo? Então, meus amores, beijos e até a próxima!